Vamos lá, galera. Hoje iniciando aí a matéria de montagem e manutenção, tá? É uma matéria que vocês vão gostar bastante. Uma matéria que, na verdade, vai evitar aí que vocês gastem dinheiro, né? Porque hoje, querendo ou não, um computador, boa parte aí, né, da população acaba tendo um equipamento, um notebook, né, um desktop. Então, o importante da matéria, acima de tudo, não é somente trazer essa independência de montar, desmontar, tirar vírus, né, formatar, configurar, fazer upgrade, né, fazer upgrade, né, e fazer modificações aí de uma maneira geral, mas é também mostrar para vocês que dentro do ambiente de trabalho você vai trabalhar com uma máquina, você vai trabalhar com equipamento, certo? E se você sabe manipular, sabe mexer de forma adequada, você vai dar mais valor para esse equipamento, né? Não que você efetivamente dentro da empresa você vai mexer, possa ser que tenha uma pessoa lá responsável que vai fazer isso, tá? Mas é legal, é bacana para você ter um cuidado, melhorar a durabilidade aí do equipamento para ele não ficar queimando à toa. Nessa aula 1, nossa, ela vai ser uma aula um pouco mais teórica, né? Um pouco mais histórica, tá bom? Por quê? Hoje vocês estão acostumados a mexer aí com o computador, mas ele não aconteceu do nada, né? Não surgiu do nada, tá? Hoje vocês aí têm 18, 19, 20 anos, certo? Tem um computador de bolso, né, que é o celular, mas ele não, um passe de mágica, a coisa aconteceu lá. Não. Houve toda uma evolução. Tudo teve um start, né, um início de tudo. E nisso daqui, ele vai cair como uma luva numa pergunta meio filosófica, né? Que a gente vai conhecer sobre história, vamos conhecer sobre pessoas que pensaram em fazer algo, né, de diferente aí para o mundo, para a sociedade. E a pergunta filosófica é a seguinte: o que você, eu me incluo nisso também, tá, gente? Fez de diferente aí para revolucionar o mundo, para deixar sua marca, né? O porquê que você existe, né? Então, essa primeira aula ela mostra um pouco disso, né? O porquê que essas pessoas que fizeram chegar ao que a gente conhece hoje, né, de tecnologia, qual foi a marca que elas deixaram, né? Qual foi o motivo da existência delas no mundo aí para a sociedade. Bom, na nossa primeira aula aí, nosso primeiro conteúdo, a gente vai conhecer o ábaco, né? Deixa eu me arrumar aqui. Qual que é o conceito, né, da informática? O princípio da informática, ela foi o que? A necessidade de se criar algo, né, que facilitasse, né, que poupasse o nosso tempo na execução de algo, na criação de algo, tá? Então,
Isso desde que o mundo é mundo, tá? O homem, né? Quando eu falo homem, não é homem no sentido literal da palavra, né? Mas homem no plural, né? Tanto homens, mulheres, crianças, né? Ele teve sempre uma necessidade de o quê? De pensar em algo diferente, em pensar em algo que pudesse facilitar processos, né? Facilitar atividades e por aí vai. O ábaco, lá em 2000 antes de Cristo, né? Para quem não sabe, esse AC aqui quer dizer antes de Cristo, tá bom? Ele foi, podemos dizer assim, a primeira calculadora, né? É uma calculadora manual, mas é uma calculadora, certo? O ábaco era muito utilizado para fazer contas, né? Sempre houve moeda de troca, né? Sempre houve o dinheiro. Só que o dinheiro hoje em dia ele é físico, né? Ele é uma moeda, ele é um papel que tem um determinado valor. Mas há, né, centenas de anos atrás não existia talvez o dinheiro físico, mas existia a troca, né? Eu tenho 2 galinhas, eu troco por um cabrito, por exemplo, né? Então existia essa questão da troca, né? A moeda sempre existiu, e o ábaco, ele tinha a finalidade do quê? De te ajudar a fazer contas. Então ali a gente tem na ilustração unidades, dezenas, centenas e milhares, né? Então o conceito dele é você fazer conta por aqui. Existem até hoje colégios que ensinam as crianças a fazer conta, em vez de fazer conta com a calculadora, fazer a conta com o ábaco. Tá? Então, o ábaco, ele é um dispositivo aí que, por mais ter sido criado há muito tempo atrás, ainda se faz uso aí para parte da educação, né? Ensinar as pessoas aí a fazer contas aí, tá? Após o ábaco, a gente está falando de 2000 anos de Cristo, e aí a gente já está falando de 1622 depois de Cristo, né? É ano para dedéu, né? Para quem não sabe, a partir do nascimento de Cristo, né, no calendário, que é o calendário católico romano, sei lá o nome que dá exato, né, não me recordo, foi zerado, né? Então, a partir do nascimento de Cristo, o calendário foi zerado. Então, a gente está falando de 1622 anos, né? Mais 2000 anos anteriormente lá, a régua de cálculo, certo? Essa régua de cálculo, ela foi aperfeiçoada, né, com o passar do tempo depois, né? Mas lá em 1622 foi criado aí essa régua para você poder fazer contas. Então, contas, gente, cálculos, a gente fala de adição, multiplicação, né? Potência, raiz e por aí vai, raio, tá? Depois da régua de cálculo, começaram que foi o conceito, né? O princípio de algumas coisas. Começou a surgir equipamentos, tá? Alguns desses equipamentos, eles não eram elétricos, tá? Devido na época ainda não ter energia, né? Dependendo da situação. E muitos eram analógicos, né? O que é analógico? É você mexer, girar alguma coisa, né? Executar alguma ação física para ele poder funcionar. Então nós temos
máquina de Pascal, né, ou a Pascualina, né, que foi a primeira calculadora, assim, né, utilizada para fazer contas básicas, cálculos rápidos, né, de soma, né, adição, subtração aí, tá? E esse carinha aí, né, ele criou essa máquina com mais ou menos a idade de vocês aí, né? Historicamente está demarcado que ele criou esse equipamento com 18 anos. Então, com 18 anos, lá em 1640, né, em 42, um jovem adolescente, né, um adulto já conseguiu criar um equipamento de fazer conta. E você? Né, eu também me enquadro nisso. O que que a gente fez, né? Aí, em 1672, a máquina, né, de Pascal, o conceito dela foi pego por uma outra pessoa, né? O alemão Gottfried, né? Gottfried, enfim. Ele criou uma outra máquina que fizesse outros tipos de contas. Enquanto a Pascualina fazia conta de mais e menos, essa, além de fazer conta de mais e menos, já fazia conta de multiplicação e contas de multiplicação, divisão e multiplicação. Oi? Não? Eu achei que você tinha falado alguma coisa. Então, já houve uma evolução aí. A partir desses princípios, começaram a haver uma necessidade de se imprimir o que era feito de conta, né? Houve uma necessidade. E aí, criou-se lá em 1801 o tear programável, tá? Então esse tear era uma máquina, né, que criava, né, cartões perfurados. O cartão perfurado, gente, ele evoluiu, né, mas ele é utilizado até hoje. Por exemplo, você vai fazer uma prova, né, e essa prova tem o gabarito. Você não pinta o gabarito lá? Pergunta 1. Aí tem lá alternativa A, B, C, D e E. Aí você pinta, né, a alternativa que você acha correta. Jogos da loteria, Mega Sena, Dupla Sena, não tem lá o cartãozinho? Você não pinta também? Acho que todo mundo já deve ter feito isso, né? Só que esse cartão, ele não é furado, né? O cartão perfurado é porque ele tinha furos, né? Por isso do nome cartão perfurado. Mas o conceito melhorado, ele é utilizado até hoje, tá? Então, nesses cartões perfurados, aqui em especial, no tear programável, ele era para ajudar na tecelagem. Então, aí a gente já pode até emendar lá na Revolução Industrial, né? Enfim. Então, você tinha o tear, né? Que é para você fazer o tecido. E esse cartão perfurado, ele ajudava você fazer desenhos, né, no tear, né, desenhos na tecelagem, tá? Então, já houve uma grande evolução aí. E aí, em 822, a máquina de diferenças, né, e a máquina analítica, são duas máquinas. Aqui eu coloquei só a foto de uma delas, da máquina de diferença, tá? Que foi criado lá por Charles, né? Charles Babbage, né? Que escreveu artigos, né, sobre essas novas máquinas aí, certo? E a máquina dele, ele já trabalhava com funções
mais avançadas, tá? Mais avançadas no sentido do equipamento fazer a conta. Então ele já trabalhava com funções como logaritmos, trigonometria e entre outras funções, né, e cálculos relacionados a isso, tá? E esse cara aqui, ó, o George, ele não criou algo físico, mas ele criou algo que é usado até hoje na programação, na criação de equipamentos, né, e afins. Ele criou a teoria de Buller, né, dado o nome dele, né, que nada mais é, gente, do que o princípio do sistema binário. Para quem não sabe o que é o sistema binário, é você representar qualquer coisa por 0 e 1. Tá? 0 e 1. Então, uma letra, ela é representada por 0 e 1. Um número é representado por 0 e 1 dentro dessa base aí da informática, tá? Então, isso também envolve a programação e por aí vai. Então, ele foi o pioneiro do que a gente usa hoje com base em tecnologia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em holerite, né? Quem trabalha aí, né, recebe todo mês lá o holerite, que é aquele papel que discrimina lá os seus ganhos, né? Esse papel aí, ele foi batizado, né, graças ao Hermann Hollerith, né? Ele que batizaram, né, o documento, mas ele criou aí uma máquina, né, com base de cartões para poder fazer o quê? O censo. O que é o censo, gente? Censo é uma pesquisa que acontece no país e no mundo para saber, por exemplo, quantos idosos tem em São Paulo ou tem no Brasil, né? Quantas crianças nasceram no mês de janeiro de 2021, tá? Então o censo nada mais é do que uma pesquisa relacionada a um tema específico, tá? Então ele criou uma máquina que pudesse colocar em cartões toda essa informação. Então a máquina colocava informação e também poderia ler essas informações. Aí, a partir lá dos anos, né, 1900, né, a partir lá da virada aí de um milênio, de um século, perdão, as máquinas, elas foram evoluídas, né, foram melhoradas. Então, lá em 43, a IBM, que até então, até hoje, na verdade, né, ela é a maior empresa voltada aí para tecnologia. Existem outras também atualmente, né, mas ela tem um marco histórico aí. Por isso que eu recomendo, já que a gente está falando de tecnologia, assistam o filme Piratas do Vale do Silício, tá? Ele retrata uma história antiga, mais recente, de um ponto aí dessa era tecnológica aí que nós temos hoje em dia. Então, esse equipamento, esse computador, tá? Ele só tinha 17 metros. Só isso. Né? E hoje você tem um computador no seu bolso. Olha a diferença. Tá? Em 45, então, ó, 43 veio o Mark I da IBM. Em 45, criou-se o ENIAC. Tá? Que em muitos livros colocam o ENIAC como o primeiro computador criado, enfim, né?
Então tem um debate muito grande aí. Então, importante é ressaltar que todos esses computadores, esses equipamentos, gente, até então, eles eram criados para facilitar o homem a fazer contas, a fazer cálculos, tá? Qual que é a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro? Ele fazia esses cálculos, né? Quanto de combustível se gasta para ir daqui ao Rio de Janeiro? Ou daqui para a Lua, né? Então, era utilizado muito para essa questão de engenharia, para você fazer cálculo de combustível, distância, durabilidade de equipamento e por aí vai. Tá bom? E eu não troquei a foto aqui, tá? Deixei a mesma foto do ENIAC sem querer. A gente tem o EDVAC, tá? Que ele é um outro computador, tá bom? Ele é um outro computadorzinho aí. Deixa eu pegar a foto aqui, EDVAC. Ó, ele é um outro computador, só que menor, né, do que o ENIAC. Deixa eu trocar a foto aqui. Tá? Bom, agora tá certo. E ele, aqui historicamente, todo equipamento ele tem que ter memória para poder programar, fazer os cálculos. Em comparação ao ENIAC, ele tinha 100 vezes a capacidade que o ENIAC tinha de armazenamento de informação, tá? Então, é um ponto fundamental aí histórico, tá? Bom, com base nisso, a gente finaliza essa primeira aula um pouco histórica, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho. E vocês vão ter lá uma atividade para ser feita na sala Google, aonde vocês vão mostrar que realmente entenderam sobre essa parte histórica. Tem umas perguntas e tem uma atividade prática lá também para vocês poderem fazer. Essa atividade prática, ela tá lá na página 12. Página 12 da apostila de vocês, certo? A apostila de vocês, eu coloquei uma cópia na sala Google e também coloquei uma cópia aqui no Discord. Tá bom, gente? Então aí você baixa, fica mais fácil para você baixar essa cópia. Beleza? Galera, vamos lá para o laboratório e eu vou parar a gravação aqui.